Olá, sou o Dr. Carlos Levinsky, eu sou médico e eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre PANS e PANDAS, que são duas doenças que elas têm um acometimento psiquiátrico resultante de um quadro infeccioso prévio. Então, são doenças que eu tive experiência a partir do momento que eu comecei a lidar com picadas de carrapato, né, com doenças transmitidas por picada de carrapato em criança. E a borrelia e a bartonella são infecções bacterianas que costumam cursar com esse tipo de quadro clínico quando acometem crianças. Então, PANS e PANDAS, elas costumam estar interligadas, né? PANS quer dizer Síndrome Neuropsiquiátrica Aguda em Crianças, né? O P de pediátrica. E PANDAS quer dizer quase a mesma coisa, mas está ligado à infecção por estreptococcus. Então, o significado das duas são bem parecidos, que são alterações neuropsiquiátricas em crianças, ligadas a um desequilíbrio orgânico, né? Mas PANDAS está ligado à infecção por estreptococcus. E qual é a história dessas doenças? A gente precisa ter em mente que PANS e PANDAS são doenças relativamente novas. PANDAS ela foi identificada pela primeira vez em 1998 pela doutora Susan Suido, do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos. E nesse primeiro estudo que ela publicou em 1998, ela também publicou os critérios para conseguir fazer o diagnóstico da doença. Já PANS, ela foi descrita, os critérios diagnósticos foram propostos só em 2010. Então, primeiro descobriu-se que existia esse tipo de alteração ligada à infecção por estreptococcus e depois foi visto que outras infecções também poderiam causar um quadro neuropsiquiátrico em crianças. O panorama da doença nos Estados Unidos, ele traz uma incidência de aproximadamente um caso em 200 crianças. Então, é uma incidência de 1 para 200 nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, nós não sabemos qual é a real incidência, porque é uma doença subdiagnosticada e ainda pouco estudada. E a doença em si, o que a gente precisa ter em mente? Então, se trata de uma encefalite autoimune. O que isso quer dizer? Que ela ocorre quando anticorpos produzidos pelo nosso sistema imunológico, né, começam a atacar o sistema nervoso central. Então, a partir de um desequilíbrio orgânico, o próprio organismo produz anticorpos e esses anticorpos acabam por um erro de reconhecimento a atacar células do nosso sistema nervoso central. E esses anticorpos eles podem ser produzidos em resposta, né, a algum tipo de distúrbio infeccioso ou algum tipo de insulto orgânico. E por algum engano, eles começam a atacar tecidos que são saudáveis. E vários estímulos infecciosos podem causar esse tipo de ação do sistema imunológico. E quando eu estou falando de PANDAS, acontece da mesma forma que no PANS. Um estímulo infeccioso leva à produção de anticorpos que atacam tecido saudável do cérebro. Só que no caso do PANDAS, essa infecção ela é obrigatoriamente causada por bactérias do gênero Streptococcus. E PANDAS acaba se enquadrando num tipo de PANS. Quando eu estou falando em PANS, eu estou falando de um quadro infeccioso geral, e quando eu estou falando de PANDAS, eu estou falando de um quadro infeccioso ligado a Streptococcus. Então, PANDAS acaba sendo um tipo de PANS na prática. E como eu falei, né, acontece na população pediátrica e o quadro pode acontecer em qualquer idade infantil. Porém, ela é mais comum entre 4 e 10 anos. São as crianças que estão mais vulneráveis a esse tipo de quadro clínico.
Os sintomas, eles podem variar de criança a criança, mas o início é sempre súbito. Então, o que caracteriza o PANS e PANDAS é ter esse início súbito. Em alguns casos, o início dos sintomas é súbito, mas a gravidade do quadro, ela aumenta no decorrer do tempo, ou seja, a criança subitamente começa a ter algumas alterações menos sensíveis, né, para os pais ou para quem está em volta, mas no decorrer do tempo, essas alterações começam a piorar. Mas tem que ter em mente que era uma criança previamente rígida. A criança não tinha outros sintomas neuropsiquiátricos antes do aparecimento desses primeiros sintomas. 81% dos pacientes com PANDAS conseguiram identificar faringite ou amidalite antes de aparecer o quadro neuropsiquiátrico. Então, que é algo que lembra mais ainda a infecção prévia por estreptococcus. Então, até 81% dos pacientes conseguiram identificar um quadro de amidalite ou faringite. E qual que é a etiologia da doença? Um grande número de infecções pode desencadear um quadro de PANS. Entre as principais, né, as principais descritas que a gente já viu na literatura, né, então a gente tem bactérias que podem cursar com quadro de PANS. Mycoplasma pneumoniae, Borrelia burgdorferi, que é agente do Lyme, a Bartonella quintana ou a Hansellae, que também pode ser transmitida por carrapato ou mesmo por picada de pulgas, a Klebsiella, o Haemophilus, o Mycobacterium tuberculosis, que causa a tuberculose, o meningococo, que causa meningite, são todas bactérias que possuem uma propensão a causar PANS em crianças. Além de bactérias, nós podemos ter vírus também que podem cursar com um quadro neuropsiquiátrico, né? Entre os vírus, os já descritos, nós temos o vírus Epstein-Barr, o próprio influenza, os complexos de vírus ligados a herpes, né? Que pode ser o tipo 1, o tipo 2 ou mesmo o herpes vírus tipo 6, o vírus da varicela e o vírus do Coxsackie. São todas vírus que já foram descritos por desencadear caso de PANS em crianças. E quando a gente está falando de PANDAS, a infecção tem que ser obrigatoriamente por Streptococcus. Hoje existem mais de 150 cepas diferentes de Streptococcus, mas nem todas são capazes de ativar mecanismos imunológicos, né? Nem todas ativam o sistema imunológico para desencadear um quadro de PANDAS. Apenas entre 10 ou 12 cepas causam febre reumática e a coreia de Sydenham, que também são alterações imunológicas ligadas à infecção, né? São quadros, por exemplo, a febre reumática, onde existe um anticorpo que vai lá atacar o tecido cardíaco, são outras alterações imunológicas ligadas à infecção do Streptococcus. Então nós já sabemos que realmente o Streptococcus tem um potencial imunológico importante, o potencial de desencadear um quadro autoimune. E até o momento nós não encontramos nenhum tipo de marcador genético que vai favorecer que esse tipo de infecção vá desencadear uma alteração imunológica. Nós ainda não temos mapeado um quadro genético para poder reconhecer que aquele indivíduo tem uma maior propensão a ter uma alteração autoimunológica após um quadro infeccioso por estreptococo. E qual é a fisiopatologia das doenças, né? Então, a principal hipótese fisiopatológica está ligada a uma resposta imunológica aberrante. Então, o sistema imunológico começa a funcionar de uma forma aberrante, de uma forma que ele não deveria funcionar, e atacar os tecidos que são tecidos saudáveis do sistema nervoso central. Então, após uma infecção por estreptococo, o organismo pode produzir anticorpos contra um componente da bactéria chamado N-acetil-beta-glicosamina. Então, esse é um componente da bactéria que tem propensão a causar uma reação cruzada contra os neurônios localizados nos gânglios da base do sistema nervoso central. Então, os nossos anticorpos, eles produzem
as nossas células de defesa, né, elas começam a produzir anticorpos voltados a um pedaço da bactéria, e esses anticorpos, eles, por reação cruzada, eles vão lá nesses neurônios localizados, nessas células, né, nesses neurônios localizados nos gânglios da base do sistema nervoso central, e atinge essas células, e daí com isso eles produzem as alterações neuropsiquiátricas. E esses autoanticorpos, eles vão agir lá no neurônio, principalmente nas células, nos receptores de dopamina dos neurônios. Eles são os receptores D1R e D2R. Então, são receptores de dopamina dos neurônios que são atingidos por esses autoanticorpos que tinham a função de atingir uma das proteínas de membrana do estreptococo. Então, essa é uma resposta fisiológica aberrante do porquê alguns indivíduos, esse anticorpo vai lá e atinge também os receptores de dopamina no sistema nervoso central. E os gânglios da base, né, que são essa região no sistema nervoso central, eles estão ligados ao controle dos movimentos, do aprendizado e algumas outras funções cognitivas e emocionais. E lembra que eu falei que eles atingem os receptores de dopamina? A dopamina é um neurotransmissor associado à atenção, ao movimento e ao mecanismo de prazer e recompensa do cérebro. Quando os autoanticorpos atacam esses receptores de dopamina, o que a gente vê é uma flutuação dos níveis de dopamina no sistema nervoso central, e todo esse processo, né, a gente acaba caracterizando como uma encefalite autoimune, né, uma inflamação do sistema nervoso central ligada a um mecanismo autoimune. E existem outros modelos fisiopatológicos em estudo que buscam os autoanticorpos ligados a outros tipos de infecção. Então, quando a gente está falando lá do receptor de dopamina, a gente está falando muito ao modelo da infecção por estreptococcus. Mas existem outros tipos de infecção que causam outros tipos de modelos imunológicos que atingem outras áreas do cérebro. E qual é o quadro clínico desses pacientes, né? O que eles vão apresentar do ponto de vista clínico para sugerir para a gente que a gente pode estar diante de um quadro de PANS ou PANDAS? O diagnóstico de PANS ou PANDAS é primariamente clínico. A gente vai se basear no quadro do paciente para fazer o diagnóstico. O aparecimento dos sintomas é agudo, mas eles podem ir piorando no decorrer do tempo. Então, a criança ela pode ter uma pequena alteração primária e depois, no decorrer do tempo, esses sintomas irem piorando. E os sintomas, mesmo assim, eles podem ser cíclicos, com períodos de melhora ou piora. Então, dependendo do grau de inflamação, como a inflamação em alguns momentos é variável, então os sintomas eles podem ser cíclicos. Então, tem momentos que a criança está melhor, tem momentos que a criança está pior. Tudo isso ligado a essa provável flutuação de neurotransmissor. Isso faz com que o quadro clínico também possa variar. Faz parte do quadro clínico a criança apresentar algum tipo de transtorno obsessivo compulsivo, quando a gente está falando de PANS e PANDAS. Então, um dos sintomas primários desse tipo de alteração neuropsiquiátrica é o transtorno obsessivo compulsivo. Ele pode ser muito difícil de reconhecer em crianças menores e, inclusive, pode ser confundido com estereotipia. Então, a criança ela está tendo um comportamento compulsivo e a gente pode observar aquilo como uma estereotipia, quando, na verdade, não é uma estereotipia. Se a criança tiver dificuldade em realizar a compulsão, pode resultar em crise grave de choros, gritos, agressão, ou mesmo uma preocupação incessante. A criança começa a entrar num quadro de preocupação de ela não conseguir fazer aquele comportamento compulsivo, e daí com isso ela pode ter uma descompensação. Pode gritar, pode agredir os outros, pode se autoagredir por não estar conseguindo executar aquele comportamento compulsivo.
E esses comportamentos compulsivos, esses atos compulsivos, eles podem ser trocados conforme a criança cresce. Então ela vai crescendo, ela vai perdendo algum dos atos de quando ela era menor, mas ela vai criando novos atos compulsivos no decorrer da vida. E mesmo assim, pode não haver o ato compulsivo, mas pode haver o pensamento obsessivo. Então, a criança, ela pode ter aquele pensamento obsessivo que não se traduz no ato compulsivo. Por exemplo, um pensamento em ficar doente, um pensamento em comer uma comida que pode estar estragada. Então, assim, são vários pensamentos obsessivos que a criança pode ter e substituir o comportamento compulsivo. E as crianças menores, elas podem aprender a esconder as compulsões se elas são proibidas de fazê-lo. Então a criança tem um comportamento compulsivo, os pais começam a brigar com ela para ela não fazer aquele comportamento, então ela consegue, às vezes, até aprender a esconder aquele comportamento e não demonstrar o comportamento compulsivo na frente dos pais ou na frente dos responsáveis. Outra questão do quadro clínico que essas crianças podem começar a apresentar é uma alimentação restritiva. Então as crianças elas podem desenvolver, né, pode envolver uma seletividade alimentar e a criança pode mesmo se recusar a comer ou mesmo a beber líquido com medo de que aquela água esteja contaminada, que o alimento possa estar envenenado. Na maioria das vezes são coisas sem muita explicação. E nesses pacientes, né, existe chance do quadro se transformar numa urgência médica, né, principalmente quando a criança entra num quadro aí de desnutrição ou desidratação importante. Essas crianças, elas podem desenvolver quadros ansiosos, essas crianças elas podem desenvolver quadros depressivos. Algumas crianças, elas podem desenvolver tiques, né? Então, os tiques, eles podem ser desde movimentos repetitivos, que são tiques motores, até sons, que são tiques vocais. Então, pode fazer parte do quadro clínico dessas crianças com PANS e PANDAS apresentar tiques. E normalmente esses tiques, eles são de difícil controle. É muito difícil para a criança conseguir controlar esses tiques. E algumas crianças conseguem controlar os tiques à custa de um desconforto muito importante. Então elas param de fazer o tique, mas elas ficam claramente desconfortáveis por não poder fazer aquele som ou mesmo aquele movimento. O quadro clínico, as crianças também podem apresentar labilidade emocional, né, que é dificuldade para controlar uma resposta emocional. Essas crianças elas podem ter mudanças exageradas e sucessivas nos sentimentos e emoções, podem ter crises de riso ou mesmo choro descontrolado. Então, são crianças que podem ter episódios de dificuldade em relação ao controle das emoções. Às vezes a criança entra num surto de raiva, num surto de choro, e daí ela tem uma dificuldade de sair, não tem uma explicação do porquê a criança entrou naquele quadro. Mesmo um riso descontrolado pode fazer parte desse quadro de labilidade emocional. Irritabilidade e agressividade também podem fazer parte desse quadro clínico. Então a criança ela começa a ficar muito irritada, ela começa a ficar agressiva, ela pode ter períodos de alta agressividade, começa a bater a cabeça na parede, tem crianças que começam a se cortar. Então também podem fazer parte dessas alterações neuropsiquiátricas de PANS e PANDAS. Tem crianças que apresentam uma regressão de comportamento, né? A criança começa a apresentar comportamentos onde ela tinha em outras fases do desenvolvimento, por exemplo, a criança volta a chupar dedo, coisa que ela já não fazia mais. Ela pode ter uma vontade frequente de urinar, ou mesmo ela voltar a ter uma enurese, né, que é a perda de urina durante a noite, durante o sono. Então a criança pode já ter saído desta fase e essa fase pode retornar.
Tem crianças que apresentam alterações sensitivas, né, como dificuldade com barulho alto, uma restrição ao toque, uma dificuldade em relação a comer uma comida que é muito crocante, porque o próprio som, a própria sensação pode trazer algum tipo de dificuldade para essas crianças. A criança, ela pode ser uma criança que ia muito bem na escola, que tinha um ótimo rendimento escolar e de repente ela começa a ter dificuldades escolares, e são dificuldades escolares difíceis de explicar para crianças que não tinham essas dificuldades. Crianças, elas podem começar a ter alterações na escrita, elas escreviam de um jeito e de repente a letra começa a mudar, começa a esquecer palavra, a trocar a ordem das letras. E outra coisa que também essas crianças podem ter no quadro clínico são medos e preocupações excessivos e sem fundamento. Isso também pode estar ligado ao pensamento obsessivo, né? A criança começa a ter muito medo de coisas que não tem nenhuma explicação e que ela nunca apresentou no passado. Em um primeiro momento, pode até ser difícil de encontrar relações em todas essas alterações que a criança passa a apresentar, principalmente porque elas não costumam aparecer todas ao mesmo tempo. Então, a criança dificilmente ela se apresenta com esse quadro clínico todo de uma vez, mas é um quadro clínico que ele começa a vir evoluindo aos poucos, e os sintomas, né, e os sinais, eles começam a se somar. Então, a criança que começa com um pensamento obsessivo ou uma dificuldade, por exemplo, para comer certos tipos de comida, e depois de um tempo ela começa a ter a habilidade emocional, então pode haver essa progressão dos sintomas, né? Eles não são sintomas que aparecem todos no mesmo momento. E uma coisa importante é que esses sintomas, eles não são explicados por outras alterações psiquiátricas. E em alguns pacientes, os sintomas podem regredir sem nenhum tipo de intervenção, né, uma regressão espontânea, e depois eles voltarem a aparecer. Isso também é uma coisa que caracteriza esse quadro. Uma outra coisa que também pode caracterizar são as crianças, né, que elas têm uma dificuldade muito grande de compensação com medicação. Então, elas começam a tomar medicações psiquiátricas, essas medicações não compensam o quadro, ou compensam uma parte e desestabilizam outra parte. Então, essas crianças, elas podem ter essa questão em especial, uma dificuldade de estabilização com as medicações psiquiátricas que a gente encontra hoje no mercado. E em relação ao diagnóstico, como eu falei, né, o diagnóstico ele é primariamente clínico. Então, a gente vai olhar quadro a quadro e vai tentar entender se aquela criança ela pode ser uma criança portadora de PANS ou PANDAS. Não existem exames laboratoriais específicos para fazer o diagnóstico, mas a gente pode fazer uso de exames complementares para tentar ajudar a gente a identificar um agente infeccioso, excluir outras doenças que podem estar causando aquele quadro e verificar como está a função imunológica. Então, a gente pode pedir os exames complementares, principalmente para fazer esse tipo de investigação. E quais exames que a gente pode pedir, né? Então, existem alguns exames, cada caso é um caso, mas, por exemplo, quando a gente suspeita de uma infecção bacteriana de garganta, naqueles casos onde o streptococo pode estar ligado à alteração psiquiátrica, a gente pode fazer uma cultura de secreção de bactérias, né? Faz um swab da amígdala e faz uma cultura para tentar entender se a gente acha streptococcus. A gente pode pedir o ASLO, né, antistreptolizina O, anti-DNase B, a gente também pode pedir para tentar entender, pode-se pedir um PCR para procurar certos micro-organismos, a gente pode pedir anticorpos contra certos tipos de vírus ou bactérias. Então, cada quadro é um quadro, mas são exames que a gente pode pedir nesse momento.
A gente pode fazer uma investigação imunológica, né? A gente pode fazer, procurar VHS, a gente pode pedir anticorpos antifosfolípide, anticorpo antinúcleo, anti-DNA, anticitoplasma, anti-SSA, anti-SB, anti-SM, anti-SL70, anti-JOU, anti-centrome. São todos exames que fazem uma investigação imunológica e reumatológica. As imunoglobulinas e as subclasses, a gente pode pesquisar os anticorpos ligados à doença celíaca, a gente pode pedir anticorpos específicos contra neurônios, a gente pode fazer o anti-MOG, a gente pode fazer a enolase neurônio específica também nesse momento para tentar entender se existe algum sinal de inflamação neuronal. A gente pode providenciar um painel hormonal, algum tipo de investigação em relação a vitaminas, a gente pode fazer nesses pacientes. A gente pode, na dúvida, ainda de se manter uma dúvida diagnóstica, colher líquor, né? E daí no líquor a gente vai medir as pressões de abertura, a gente vai procurar painéis de anticorpos neuronais, vai procurar banda oligoclonal, vai medir certas citocinas, vai fazer o exame para Lyme, a gente pode fazer esse exame no líquor, a gente pode procurar certos vírus no líquor, né, como Epstein-Barr, citomegalo, pode pedir herpes, varicela, todos para tentar entender se existe algum tipo de infecção mapeável, né? Pode ser importante fazer uma ressonância com contraste procurando neuroinflamação. Alguns pacientes a gente pode fazer um eletroencefalograma, principalmente no sono. Então, assim, todos fazem parte de uma investigação, de um quadro onde a gente consiga encontrar um distúrbio imunológico ou algum tipo de infecção nesses pacientes. E existe hoje, né, um laboratório nos Estados Unidos, né, que é o Molecular Labs, que faz esse painel que chama o painel de Cunningham. Então, esse painel, né, são 5 testes individuais que procuram anticorpos específicos, né? Como eu falei lá, eles procuram os anticorpos anti-receptor dopamina 1, os anti-receptor de dopamina 2, anti-lisogangliosídeo GM1, antitubulina e esse teste de estimulação celular procurando, né, essa enzima, né, que é uma proteína quinase que vai agir na cálcio-calmodulina. Então são 5 exames que são verificados nesse painel que chama painel de Cunningham. A gente não tem esse exame ainda aqui no Brasil, mas existem laboratórios que enviam sangue para os Estados Unidos para conseguir fazer esse tipo de exame. Existe hoje uma discussão muito grande tentando entender se realmente esse exame é necessário, se esse exame ele tem um bom benefício para o paciente, se ele tem um perfil ok para o diagnóstico, mas ainda é um dos exames lá nos Estados Unidos que é mais feito para tentar fazer o diagnóstico de PANS e PANDAS. E como que a gente trata esse tipo de alteração psiquiátrica, né? Então, a gente precisa ter em mente, né, algumas coisas para levar em consideração, né? Primeiro de tudo, a gente vai tentar fazer o alívio dos sintomas, né? Então, os sintomas que estão atrapalhando mais o paciente naquele momento é o que a gente pode começar para tentar entender o quadro clínico, né? Então, o paciente, ele pode ser encaminhado para fazer terapias, né, como psicoterapia ou mesmo terapia cognitivo-comportamental. Neste momento, faz parte o uso das medicações psicotrópicas, né, onde a gente tem que sempre levar em mente que o ideal é começar com doses baixas e ir aumentando devagar. O próximo passo é tentar combater o agente inflamatório, né? É o agente que está inflamando o sistema nervoso central de alguma forma, né? Então, neste momento, a gente pode entrar com antibiótico, antiviral, antifúngico, mesmo antiparasitário, e eles podem ser terapêuticos frente a uma infecção,
que a gente vê claramente, né? Ou eles podem ser mesmo profiláticos, né? Entrar com essas substâncias para evitar que o paciente tenha uma nova infecção. Pode ser necessário fazer algum tipo de uma regulação imunológica, né? Que a gente pode usar para fazer essa regulação imunológica anti-inflamatórios, que podem ser anti-inflamatórios não esteroides, né? Que é esses anti-inflamatórios mais comuns de farmácia, ou mesmo em alguns casos a gente pode ser necessário fazer uma coisa chamada pulsoterapia, que é entrar com corticoide numa dose um pouco maior para tentar reduzir a quantidade de inflamação. A gente pode, buscando essa regulação imunológica, fazer medicações, né, elementos que são imunomodulatórios, como fazer uso de imunoglobulina, fazer uso de plasmaférese, que é uma questão de tirar anticorpo desses pacientes, ou mesmo imunobiológicos como o rituximab, que age numa parte da nossa cadeia imunológica, indo lá num pedacinho e bloqueando para tentar com isso diminuir a resposta imunológica com o sistema nervoso central. E existe também as terapias que são chamadas terapias de suporte, né? Em alguns pacientes podem ser estudados se não vale a pena fazer algum tipo de amidalectomia ou tonsilectomia para tentar reduzir a quantidade de tecido linfóide nessa região que vai ajudar na produção de anticorpos. Tem pacientes que a gente pode fazer uso de antihistamínicos para tentar reduzir resposta inflamatória. Existem suplementos que a gente pode fazer uma regulação de dieta, evitando uma dieta inflamatória, todas com o objetivo de controlar este quadro infeccioso barra imunológico. Então, PANS e PANDAS é uma doença nova. Eu agradeço todos que me acompanharam essa discussão até aqui, né? Essa aula até aqui, e que qualquer dúvida pode me procurar no Instagram, fazer alguma pergunta. Eu não costumo responder perguntas pelo YouTube, mas no Instagram eu costumo responder a todas as perguntas que me fazem, principalmente se for por mensagem direta. Então, agradeço quem pôde assistir aqui essa aula e muito obrigado.